Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Consequências do uso da sabedoria na época de Salomão. A Bíblia nos ensina sobre a sabedoria e é bom nós procurarmos entender o que é sabedoria. Ninguém nasce com sabedoria. Não é algo que venha para uns e não para outros. Não é genético, não é propriamente da religião onde a pessoa é criada. A sabedoria não é inteligência, sabedoria não é conhecimento, sabedoria não é cultura, sabedoria se desenvolve, é a ciência da vida. É saber viver. Sabedoria é o saber viver, a ciência da vida. E a Bíblia nos ensina, no Novo Testamento, época em que vivemos, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada vai lançar em rosto, não vai repreender uma pessoa por pedir sabedoria. Pelo contrário, Deus vai querer atender. Quem precisa de sabedoria, peça a Deus. Mas até hoje na minha vida, eu vi pouquíssimas pessoas pedirem sabedoria. Crente não pede sabedoria. Crente pede pela sua dor no pé, dor de cabeça, pela situação financeira, porta de emprego, pela doença da mãe. Crente pede livramento na situação do bairro, que está perigosa. Crente pede no varejo, deveria pedir no atacado, deveria pedir sabedoria para você enfrentar a vida. Os crentes ficam sempre querendo modificar a vida, modificar o mundo, modificando as coisas no varejo. Não, a gente deveria pedir a Deus que modificasse no atacado a nossa maneira de reação a isto. Você pode vencer uma luta quando o adversário desiste, ou você pode vencer uma luta quando luta bem e vence o adversário. Deus prefere essa maneira, que nos fortaleçamos, usemos a sabedoria e os resultados vão acontecer. Eu quero focalizar duas situações na época de Davi, que a Bíblia traz sobre o uso da sabedoria e uma época de falta de sabedoria. A primeira delas aconteceu com o rei Salomão, em 1 Reis, no capítulo 4, como consequência de Salomão usar a sabedoria, Deus abençoou o país inteiro. E então nos é dito aqui, no versículo 20, que todos os de Judá e de Israel eram muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. E Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates, lá no norte, na Síria, ao norte da Síria, até a terra dos filisteus, no sul, na faixa de Gaza, e até a fronteira do Egito. Salomão dominava tudo isto. Todos eles pagavam tributo a Salomão e serviram a ele. E Salomão tinha um gasto muito grande, porque ele se dava ao luxo de gastar o dinheiro do tributo e dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do rio Eufrates. Ele tinha milhares de cavalos e de cavalarianos e armas e tinha provisões e era uma fartura colossal na época de Salomão. Também Deus deu a Salomão sabedoria e grandíssimo entendimento, e a sabedoria dele era maior do que de todas as pessoas do Oriente e também maior do que a sabedoria dos egípcios. E era mais sábio do que todos os homens conhecidos. Ele entendeu de literatura, compôs cânticos, provérbios. A Bíblia tem vários deles no livro de Provérbios e alguns no livro de Eclesiastes. Salomão discorreu sobre todas as plantas, ele conhecia de botânica, desde o cedro que está no Líbano, uma grande árvore, até o hisopo que brota do muro, uma plantinha muito tenra. E falou também dos animais
e das aves, dos répteis e dos peixes. Ele entendia de tudo isto, sabedoria utilizada. De todos os povos da terra vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão. Como ele conseguiu tudo isto? Fazendo tudo certo, com sabedoria. A sabedoria nos leva a fazer a coisa melhor, da maneira melhor, na época mais apropriada. Você tem sabedoria? Você quer ter sabedoria? Você quer ser uma pessoa bem-sucedida em tudo que você faz? Na área da sua saúde, na área do seu conhecimento, na área dos seus relacionamentos em família, fora de família. Você quer ter a bênção de Deus em tudo que você faz na vida espiritual? Você quer ter a sabedoria de Deus aplicada em tudo que você faz, ser uma pessoa bem-sucedida, inclusive abençoar os que estão à sua volta, não ser dominado pelos grandes do mundo, pelo contrário, você prevalecer contra os exploradores do mundo. Você quer viver uma situação assim? A diferença é a sabedoria. Peça a Deus e você vai aplicar no seu dia a dia a sabedoria e vai ver o resultado, a bênção de Deus na sua vida no dia a dia. A situação que eu quero usar para comparação é também lá naquela época com Davi. Davi era rei, mas os filhos que ele teve foram filhos gerados de qualquer jeito, de várias mulheres, e que não foram educados nos caminhos do Senhor. Davi ou não teve condições, não teve sabedoria para isto, e Davi viveu pela misericórdia de Deus, debaixo da graça de Deus. Davi entendia muito sobre graça e nos ensina. Mas se você quer sabedoria de Salomão, peça a Deus. O Davi não pediu sabedoria. Ele viu a família dele se meter em brigas cada vez maiores, confusão, e aquilo era uma vergonha. Davi se refugiava num canto e chorava diante de Deus, compôs vários salmos, pedindo misericórdia, e principalmente para com seus familiares, em quem ele não via ninguém apto a prosseguir o reino, a se assentar no seu trono. Davi não via ninguém capaz disso. A situação era horrível, até que Deus, escrevendo certo por linhas tortas, permitiu, naquela loucura de Davi, que acontecesse algo. E Deus permitiu. Na verdade, Davi era um mulherengo e Deus permitiu que ele visse uma mulher muito bonita tomando banho. Ele se interessou em saber quem era Batseba, cujo marido tinha ido para a guerra, e ela estava sozinha dentro de casa. Davi pensou, ela é muito bonita e atraente, então eu vou chamá-la, eu sou o rei, eu tenho essa autoridade, vou me deitar com ela e ter uns momentos de prazer sexual. Só que faltou sabedoria para Davi. Ele não pensou nas consequências, e o que aconteceu foi um estrago. O moral de Davi foi lá para o chão, a reputação dele, ele perdeu o respeito dos filhos, foi um estrago. Quando lá do chão ele se arrependeu, compôs o Salmo 51, se humilhou diante de Deus, o Senhor disse, eu vou usar de misericórdia para com você, meu servo, e permitiu que coisas acontecessem. Davi matou o marido da mulher e a mulher veio estar com ele, se tornou esposa dele, mas aquele filho de adultério Deus não permitiu que vivesse, ele morreu. Por fim, teve um filho. Davi ficou tão envergonhado, sentimento de culpa na sua mente, que se dispôs a fazer alguma coisa mais por aquela Batseba, uma mulher de quem ele tinha estragado a vida toda. Então agora ele se dedicou a Batseba. O filho que ela teve, o Salomão, teve um carinho todo especial de Davi que nenhum outro filho teve, e então Davi, se dedicando a cuidar de Salomão, pôde educá-lo e ainda escolheu o melhor caminho para educar aquele filho. Não só Davi se deu
a conversar com ele, mas ainda entregou a educação do Salomão nas mãos do Natã, um profeta de Deus, um homem de Deus, e Salomão foi então educado com o que havia de melhor naquela época, nos caminhos do Senhor. Foi assim que, adolescente ainda, aconteceu a situação de o Salomão ser colocado como rei. Quando ele ora a Deus dizendo que não passava de uma criança, é porque ele era adolescente, entre 12 e 16 anos de idade, segundo os meus cálculos, ele assumiu o reino e disse, eu não tenho condições, eu sou muito novo, eu peço sabedoria. Deus, me dê sabedoria. Foi aí que começou a história de sabedoria com Salomão. E essa história pode se repetir conosco também, desde que você peça a Deus sabedoria. Que você queira ser usada por Deus, minha irmã, que você, meu irmão, queira ser usado por Deus, mas pedindo a Deus sabedoria no lugar que Deus quiser, do jeito que Ele quiser, da forma como Ele quiser, e não segundo o seu coração. Procure entender isso. A sabedoria vai mostrar um caminho diferente para você, dirigido por Deus, mas se você se guiar pela sua cabeça, onde aponta o seu nariz, para o desejo do seu coração, você vai seguir outros caminhos, certamente bem diferentes. Mas se você se render e deixar Deus guiar você, a sabedoria reger as suas decisões, você vai ver diferenças tremendas. A sua vida vai ser mais brilhante que o sol ao meio-dia. Se você se render, Deus vai fazer maravilhas. Então, comece. Peça a Deus sabedoria para andar no caminho dele e não no seu. Faça como Salomão. Ele foi induzido pelas circunstâncias. Você está tendo a grande oportunidade de entender e poder escolher. Já tem o exemplo de Salomão. No passado, você pode também receber de Deus sabedoria para viver, se pedir. Então, decida. Viver pedindo sabedoria, ou se você tiver fé, peça uma vez só e confie que Deus vai dirigir a sua vida. Mas entenda, sabedoria é necessária. O mundo está complicado demais. Sem a sabedoria de Deus, a gente vai ser enrolado neste mundo, envolvido, mas com a sabedoria você vai vencer e Deus vai usar você grandemente. Por que você não decide? Peça a Deus sabedoria, meu irmão, peça, minha irmã.